Vamos lá, gente. Aqui tem uma série de casos assim que eu falo que sempre me desafiaram, né? Só começando aqui, então essa aula é uma aula de discussão de casos clínicos complexos, tira dúvidas. Então, eu queria assim que ao longo aqui do que eu for colocando, que vocês tiverem de dúvidas, que vocês parem, me interrompam e a gente possa conversar aí nesses outros 30 minutinhos que a gente tem aqui antes de finalizarmos hoje, tá? Vou tentar trazer para vocês alguns conceitos, relembrar alguns conceitos, e aí a gente tentar aprofundar um pouquinho nesse caso que eu vou trazer, tá? Lembrando assim, gente, todo mundo dorme, todo mundo relaxa. Por que algumas pessoas têm apneia e outras não? Não é uma pergunta assim que a gente precisa trazer isso para o paciente. Às vezes ele está ali, a gente explica, olha, a hora que dorme, relaxa, a boca abre, o queixo vai lá para trás, mas muita gente fala, Thais, mas e aí? Mas por que que eu tenho? Todo mundo dorme. Todo mundo relaxa. Por que que eu tenho apneia e você não? E uma coisa básica, gente, para ter apneia de sono, precisa ter desequilíbrio anatômico. O que que é o desequilíbrio anatômico? Uma estrutura esquelética pequena ou excesso de tecido mole. Hoje a gente sabe que esse é o principal fator. Além disso, à medida que eu vou envelhecendo, eu perco massa magra no corpo inteiro, inclusive cabeça e pescoço. Então, a doença é progressiva. E aí, essa resposta muscular, ela também pode variar ao longo da vida, mas ela também pode variar de uma pessoa para outra. Uma pessoa não pode ter uma musculatura mais densa e outra musculatura mais flácida. É assim, então existe a variabilidade entre as pessoas. Uma outra condição que favorece a ocorrência da apneia é o baixo limiar de despertar. O que que é o baixo limiar de despertar? A hora que a gente dorme, que relaxa, fecha a via aérea, eu tenho aqueles pacientes que toleram mais tempo essa falta de oxigenação e eu tenho aqueles pacientes que toleram menos tempo. Para eu falar que é uma apneia, tem que tolerar 10 segundos. Se for menos do que isso, não chega a ser uma apneia, pode ser uma resistência de vias aéreas. E esse paciente fragmentar muito o sono, não dessaturar, mas vai fazer lá a polissonografia, pode dar apneia, vai fazer uma oximetria, não dá nada. Tá? Então, essa é a diferença. Então, o limiar de despertar é o quanto essa pessoa tolera a dessaturação antes do cérebro dela mandar ela acordar, tá? Aquelas pessoas que toleram mais a dessaturação, normalmente elas têm aquelas apneias mais longas. Às vezes, esse paciente nem é um apneico grave, às vezes nem tem sintomatologia, porque ele quase não fragmenta sono, ele entra no apneia e sai da apneia sem fragmentar. Então, ele começa a ter pressão alta, começa a ganhar mais peso, começa a ter variação de frequência cardíaca, arritmia, consequências cardiovasculares, sem ter percepção de sono ruim. Isso acontece, porque ele não fragmenta tanto sono, ele entra e sai de uma apneia sem fragmentar o sono. Então, isso pode acontecer. E a instabilidade dos centros respiratórios, o loop gain, é a forma com que a frequência cardíaca, com que a responsividade cardiovascular dele vem depois de um evento obstrutivo. Então, eu tenho uma hipóxia, falta oxigênio. De que forma que esse paciente volta a parte de frequência cardíaca, o batimento cardíaco dele depois de um tempo de obstrução? Se ele volta de forma muito acelerada, eu falo que eu tenho um alto loop gain. Se ele volta de uma forma mais tranquila, ele tem um loop gain estável. Então, o loop gain, gente, é a forma com que. Teve até alguém que me perguntou numa das aulas para trás, o que que seria o loop gain? A reatividade, a forma com que os centros respiratórios comandam essa variabilidade da frequência cardíaca frente a um evento de apneia do sono. E esse caso que eu trouxe para vocês é um caso relacionado a isso, essa instabilidade de centros respiratórios. Porque o que controla a ocorrência da apneia do sono é o nível de gás carbônico no sangue. Então, aquele paciente que tolera essas dessaturações por muito tempo, o organismo dele vai acostumando a ficar com nível baixo de oxigênio e nível alto de gás carbônico. Então, aí, a hora que ele coloca um CPAP, por exemplo, que a oferta de oxigênio é muito grande, o organismo dele entende, tipo assim, não, o gás carbônico está baixo, não preciso respirar. Aí ele faz uma apneia central.
Aí é isso que a gente vai mostrar, é um caso desse que eu quero mostrar aqui para vocês, que é o que a gente chama de apneia emergente ao tratamento ou apneia complexa. É um paciente que tem uma apneia obstrutiva, com comprometimento cardiovascular, assim, uma apneia longa, já há muito tempo, os centros respiratórios dele, que é o que capta esse nível de oxigênio, de gás carbônico no sangue, já está adaptado a uma situação de hipóxia. A hora que ele entra com o CPAP, que ele melhora o nível de oxigênio, ele entende que ele não precisa respirar. Então ele para de mandar o estímulo. Então ele sai de um quadro de apneia obstrutiva grave, coloca o CPAP para tentar controlar a apneia obstrutiva e desenvolve uma apneia central. E aí como que trata esse paciente? É um caso desse que eu quero trazer para vocês, tá? Lembrando então, para ter apneia de sono, existem alguns fatores de risco. Obesidade, o envelhecimento, ser homem pelas variações hormonais, fumar altera, gera um quadro inflamatório na via aérea, deixa o sono mais superficial, isso favorece a apneia. Bebida alcoólica relaxa a musculatura, muitas vezes é até usado como indutor de sono, né? Mas ele relaxa a musculatura, por isso facilita os eventos de apneia. Algumas medicações favorecem a apneia, tudo que relaxa a musculatura, benzodiazepínicos para controle da ansiedade, né? Isso pode estar associado à manifestação da apneia. Afrodescendentes, eles têm a via aérea mais elíptica, favorece o colabamento. Os orientais, um retroposicionamento maxilomandibular. E a distribuição de gordura no corpo também favorece. Eu posso ter um paciente relativamente magro que tem um acúmulo maior de gordura na língua. Ou eu posso ter um paciente obeso. Nesse caso aqui, dessa foto, indivíduo com apneia, indivíduo sem apneia, os dois eram obesos. Só que um tinha uma concentração de gordura maior na língua e o outro não. Então, são os fatores anatômicos que podem estar associados à manifestação da doença, que são os fatores de risco da apneia obstrutiva do sono, né? Então, o IMC alterado, a circunferência cervical é um marcador muito importante, lembrando ali de parâmetro de normalidade, né? 41 para mulher, 43 para homem, e hoje não é só o IMC, né? Essa classificação mais nova, ela correlaciona o peso mas também a circunferência, principalmente a circunferência de abdômen. Então, essa classificação de obesidade também tem mudado de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Isso aqui que a gente estava falando mais cedo, um pouquinho, no caso, acho que da Júnia, né, a gente sabe que 47 a 67% das mulheres na pós-menopausa, elas apresentam apneia de sono. Isso pelas variações hormonais. Então, a mulher, ela vai falar assim, Thais, eu nunca ronquei, comecei a roncar. Essa queixa pode, inclusive, ser um dos primeiros sinais clínicos de apneia de sono nessa paciente. Então, a gente precisa realmente investigar e estar atenta a esses detalhes. Tá? Se eu falo para vocês, gente, que tem a anatomia craniofacial, ou seja, desequilíbrio anatômico, está relacionado à apneia de sono. O nível de tônus muscular está relacionado à apneia de sono. Os reflexos neurais, a forma com que essa musculatura vai responder a esse estímulo de contração da musculatura, a obesidade, todos esses fatores estão diretamente ligados a marcadores genéticos. Então, sim, a fator hereditariedade ele é muito importante. Então, se o meu pai tem apneia de sono, a chance do filho ter apneia de sono é maior. Então, se eu trato esse pai, veio ali buscando apneia de sono, eu posso investigar como que é o sono do seu filho, fragmenta sono, ronca, investiga, porque o controle da apneia de sono na infância e a odontologia tem um papel fundamental. A gente identifica, faz um diagnóstico precoce, nós podemos tratar, melhorando as bases ósseas, nós vamos prevenir a apneia no adulto. Então, o papel da odontologia no manejo da distribuição na infância é muito importante. Isso porque também está muito relacionado às características genéticas, é uma condição evolutiva, progressiva. Então, investigar e orientar a família também é importante, né? E a via aérea mais estreita, o retroposicionamento mandibular, a divergência do plano mandibular, a rotação da mandíbula no sentido horário. Lembrando que quanto mais vertical o meu paciente, maior a probabilidade dessa via aérea ser estreita. E aí a gente tem que pensar, né? Quanto mais eu altero a dimensão vertical, eu tenho um vídeo aqui, vou mostrar para vocês, que é bem legal. Tava até vendo para colocar no. Ai, peraí, quero mostrar ele para vocês. Oh, gente.
tá na minha tela aqui, peraí. Que mostra justamente isso, sabe? A forma. Como que essa via aérea movimenta, sabe? Como que essa mandíbula movimenta. Olha esse vídeo. Vocês estão vendo o vídeo, né? Ó, no movimento de protrusão, gente. Na hora que eu faço a protrusão, a cabeça da mandíbula vai lá para frente, certo? Então, dependendo da forma com que como está a anatomia da cabeça da mandíbula, eu tenho maior ou menor potencial de levar a alterações. Mas a hora que ela abre a via aérea, olha a protrusão, olha o que que acontece no movimento de abertura de boca. Olha para onde a mandíbula vai. Ela retroposiciona. Então, quanto mais eu altero a dimensão vertical, mais eu retroposiciono a mandíbula. Por isso que quando a gente sabe que o paciente tem um perfil mais vertical, a via aérea dele está mais a via aérea dele está mais alongada. No movimentação com inserção do aparelho intraoral, eu vou alterar mais a dimensão vertical. A hora que eu altero mais a dimensão vertical, eu rotaciono ainda mais a mandíbula. Então, todos esses fatores a gente precisa, é, a gente precisa considerar quando vai escolher o aparelho, quando vai acompanhar esse paciente, tá? Vou voltar aqui para outra aula. Então, o deslocamento inferior na base do crânio também deixa a estrutura crâniofacial pequena, né? Não, eu quero mostrar outro caso para vocês. Esse é um de baixo limiar. Vou mostrar o de apneia complexa hoje, peraí. Não é para assustar, tá, gente? Mas é para mostrar para vocês que nem sempre o CPAP ele resolve. É mostrar um exemplo aqui para vocês de terapia combinada, onde o aparelho intraoral pode ser usado ao mesmo tempo com o CPAP, tá? Lembrando aqui, o que que é a apneia central? A apneia central é quando eu não tenho comando para respirar. E isso está muito relacionado àquela essa instabilidade dos centros respiratórios que eu falei para vocês anteriormente. Então, a gente sabe que o que dá o comando para o paciente respirar, ter o estímulo da movimentação do tórax, é realmente a deficiência, né? A deficiência de oxigênio, o aumento do gás carbônico. Então, a hora que eu penso, aqui, ó, quando eu tenho essa pressão de gás carbônico, né, a concentração do gás carbônico abaixo do limiar de despertar, ocorre uma apneia central, ou seja, quando o nível de gás carbônico ele está muito baixo, meu sistema nervoso entende que eu não preciso do estímulo da caixa torácica, porque meu nível de oxigênio está ok. Tá? Então, isso que faz o paciente parar de respirar, ter uma apneia central. Quando o meu paciente tem um índice de apneia e hipopneia por hora de sono maior do que 5, né? Então vamos supor que o paciente tem o IH de 20. E dentro desse H de 20, pelo menos 10 eventos, ou seja, pelo menos 50% dos eventos são de origem central, eu falo que o paciente tem, então, uma apneia central do sono, tá? E essa apneia central do sono não está relacionada à obstrução da via aérea. A caixa torácica que parou de funcionar. Então, nesse caso, muitas vezes não adianta eu colocar um aparelho para tentar desobstruir, porque não é a desobstrução. O problema é neurológico, problema do sistema nervoso central. E o que que pode causar a apneia central? Uma insuficiência cardíaca, um AVC, uma respiração periódica de grande amplitude, que é esse exemplo aqui, ó. Ele começa com a curva, ele vai aumentando, então eu tenho uma respiração, uma curva ascendente, depois uma curva descendente, até parar de respirar. Tem a apneia. E quando ele volta ascendente, depois descendente. Então, é isso aqui, é o que ele chama aqui de respiração periódica de grande amplitude. Pode ser uma condição neuromuscular, uma doença neurológica, anormalidades na caixa torácica ou uma intoxicação por opioides, que aí ele vai gerar, então, uma apneia central. Tá? Como que a gente trata a apneia central? Eu vou tratar essa patologia associada. Então, se ele tem um problema cardíaco, eu vou tratar essa condição cardiovascular. Se ele faz uso de medicação que está desenvolvendo a apneia central, eu vou controlar o uso dessa medicação.
Como ele, gente, não está relacionado necessariamente à obstrução, como ele não está, a apneia dele não está relacionada à obstrução, o primeiro tratamento é esse servo ventilador, que ele capta esse esforço respiratório, a presença ou não do esforço respiratório e gera essa pressão de ar ou não. Só que o problema do servo ventilador é que é um dispositivo muito caro. O custo dele é muito elevado, então o acesso é muito difícil. Então a gente começa tratando o paciente com CPAP ou BIPAP, a diferença do CPAP e do BIPAP. O CPAP é uma pressão contínua de ar. O BIPAP, ele tem a pressão, joga o ar, depois ele para, ele tem aquele descanso. Então, ele fica subindo e descendo o nível de pressão dessa coluna de ar. E é diferente ainda do servo-ventilador, que ele joga a pressão só quando ele capta a ausência do esforço respiratório. Então, eu tenho diferentes níveis de titulação, de eh, disparo dessa pressão, tá? O mais simples é o CPAP. À medida que essa apneia vai ficando mais grave, vou precisando colocar uma pressão do CPAP maior. A pressão muito alta, ela fica mais difícil do paciente tolerar, então ele passa para um BIPAP. E em casos mais graves, que o paciente não consegue tolerar o BIPAP, aí ele vai utilizar o servoventilador, tá? Tem casos que o paciente precisa de oxigênio e algum tratamento não medicamentoso para estimular esses centros respiratórios também. Então, a apneia central, quando ela acontece, gente, em decorrência do tratamento do apneia obstrutiva, o que que é isso? Então, a gente chama, até pouco tempo, a gente chamava ela de apneia complexa. O nome mais atual é apneia central do sono emergente ao tratamento. Ela vem com esse termo emergente ao tratamento porque o paciente tem uma apneia obstrutiva, coloca o CPAP, a partir daí ele desenvolve uma apneia central, tá? Então, olha, o desenvolvimento da apneia central durante o uso do CPAP no paciente com apneia obstrutiva do sono. Aí, quando a gente fala dessa apneia central, às vezes o paciente, os alunos, né, vocês perguntam assim, mas isso pode acontecer com o aparelho intraoral também? O paciente tem uma apneia obstrutiva, coloca o aparelho intraoral, desenvolve uma apneia central? Eu nunca tive essa experiência, mas a literatura traz alguns relatos de caso, tá? Mas com relação ao CPAP, isso não é raro de acontecer. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos aproveitar isso aqui para a gente discutir essa polissonografia, pelo menos essa primeira desse paciente, tá? Observe a data desse exame, já é um exame antigo. Nessa época aqui, deixa eu até ver que tá sobre aqui meu. Ai, peraí. Tá sobre Ô, aqui meu. Thaís, Dica, pode falar. e se o paciente tiver a apneia central e ronco? Então, ótima pergunta, Aline. O que que acontece? A apneia, pode ser que ele vai ter a apneia obstrutiva e a apneia central ao mesmo tempo. Porque ele pode ser, eu falo que o paciente, ele é um paciente que tem apneia central, porque assim, ó, vamos lembrar a diferença, né, da apneia. Deixa eu até ver se eu tenho isso aqui, porque acho que vai ser bom a gente lembrar isso. Peraí, tem nessa aula aqui, a diferença da apneia central, e deixa eu ver se tem aqui, acho que não vai ter. Peraí. Não. Lembra que a diferença. Ah, tem sim, peraí. Tá compartilhando aí para vocês, não tá? Tá, Peraí. Esse negócio aqui. Ó, aqui eu tenho uma apneia obstrutiva. Na apneia obstrutiva, e essa do lado direito é a apneia central. Qual que é a diferença, gente? A apneia obstrutiva, eu tenho o esforço respiratório, presença do esforço respiratório. Tá vendo aqui que não estou conseguindo trazer o cursor. Então, aqui, ó, na presença do esforço respiratório, nessa linha que está escrito esforço respiratório, a linha está oscilante. Então, o paciente tem o funcionamento da caixa torácica. Então, tem a redução de 90% do fluxo aéreo por pelo menos 10 segundos na presença de esforço respiratório. Na apneia central, é a mesma coisa, redução de 90% por pelo menos 10 segundos, só que eu não tenho esforço respiratório. Então, aqui no exame é isso. Só que o que que é o ronco? O ronco é justamente o esforço respiratório, né? Quando o paciente está tentando respirar, vibra os tecidos e aí tem um ruído.
Então, vou falar assim, o paciente que tem só a apneia central, ele não necessariamente ele vai roncar, porque ele está parando de respirar. Mas é difícil o paciente que tem só apneia central. Ele pode ter apneia central e apneia obstrutiva, o mesmo paciente, né? Então, podem estar sobrepostos. Ele vai roncar quando ele tem obstrutiva. Quando tem a central, ele não tem o esforço, então não justificaria o ronco, né? Certo? Mas Aí, pode se falar. predomina a apneia central, Uhum. então, Mas a tipo, gente o fala tipo que de um tratamento para apneia, o tratamento da apneia central seria um, seria um. Uhum. e para obstrutiva outra. Outra. Mas E aí eu observe vou, aqui, ó. Então, assim, a primeira opção, quando a gente fala assim, o que que é o padrão ouro ali para o tratamento da apneia central, né? Como recurso mesmo de intervenção, né? Além de controle do que possivelmente está causando. Aí é o servo-ventilador. O servo-ventilador, ele joga pressão de ar a hora que ele percebe que ele capta a ausência do esforço. É diferente do BIPAP, que ele vai jogar o ar, segurar, jogar o ar, segurar. E é diferente do CPAP, que é a pressão contínua. Então, a hora que eu falo de primeira opção terapêutica, é o servo-ventilador, que ele é indicado para o paciente com apneia central. Agora, tanto o CPAP quanto o BIPAP trata a apneia obstrutiva também, entendeu? Então, quando o paciente se adapta ao CPAP, a primeira opção seria o CPAP. Mas um paciente que tem uma apneia muito grave, muito avançada, ele vai ter, ele não vai tolerar a pressão muito alta. Então, aí ele vai ter que ir para um BIPAP. Entendeu? E se a gente entende assim, ó, que a consequência da apneia obstrutiva são as alterações cardiovasculares, não é difícil do paciente ter apneia obstrutiva e central. Por isso, todo exame de polissonografia, deixa eu até ver se nesse aqui tem, peraí, vem descrito lá, deixa eu ver se aqui tem. Opa, peraí. O paciente não teve Cheyne-Stokes, que é essa apneia central. Tá? Então, ele vem, a maior parte dos exames, esse aqui especificamente desse paciente não teve, tá? Não veio descrito, deixa eu até ver aqui. Saturação, ronco. Não, mas é frequente vir descrito ali no exame de polissonografia que o paciente não teve respiração do tipo Cheyne-Stokes, tá? Mas vamos ver aqui, ó, esse paciente, ele fez esse exame em 2016, tá? Olha lá, em 2016, ele já tinha 64 anos, a queixa era o ronco, e olha o índice de apneia dele, 33 paradas respiratórias por hora de sono, tá? E olha o movimento de pernas, 50 eventos por hora. Às vezes eu tenho paciente, gente, que ele tem apneia e tem movimento periódico de pernas. Só que quando a gente sabe que a hora que a gente dorme, relaxa, tem um evento obstrutivo, a gente tem aquele ronco ressuscitador. E nesse ronco ressuscitador, muitas vezes deixa o sono agitado também. Então, quando o paciente tem apneia e tem movimento de pernas, eu trato a apneia primeiro e vejo como responde no movimento de pernas. Esse paciente, um outro fator que é importante a gente olhar, eu fiz a marcação aqui de amarelo, aonde ele está tendo mais eventos. E aí observa que aqui, ó, no amarelinho é onde ele está em posição supina. Tá? Então pode ser que enquanto ele tem posição supina, ele tem mais eventos. Então pode ser que ele tenha uma apneia, que a gente chama de apneia posicional, né? Aí, lá em 2017, ele refez o exame. Na hora que ele refez o exame, o índice dele, olha o índice de microdespertar, aumentou, veio para 26. O índice de apneia dele foi para 38. E olha o movimento de pernas, aumentou ainda mais, foi para 70 eventos por hora de sono. Aí ele resolveu tratar. Ele falou assim: não, então eu vou tentar usar o CPAP. Olha aqui, ó, ele tem um índice em não REM 41, durante o REM 13 e apneias no tempo total de sono dele, ele tem 38 eventos por hora, tá? Aí, gente, ele fez uma polissonografia para titular o CPAP. Vocês lembram como que é a titulação? Começa com uma pressão de 4 centímetros de água, pode ir até 20. A cada 5 minutos vai aumentando 1 centímetro de água nessa pressão do CPAP, até parar de ter os eventos obstrutivos. E esse paciente, a titulação, ele precisou chegar no nível de pressão de 11 centímetros de água para
zerar os eventos obstrutivos. E aí ele começou, então, a usar o CPAP numa pressão de 10 centímetros de água. Só que, olha lá, nos 90 dias, tá vendo? Isso aqui é um laudo de CPAP, tá? Vamos relembrar como que a gente vê isso. Ó, informações de adesão à terapia, aqui de 5 de 2002 a 5 do 5, desculpa, 5 de 2 de 2021 a 5 do 5 de 2021. Então, ele ficou 3 meses usando. Olha a adesão dele, intervalo entre as datas, dias com o uso do aparelho, 90 dias. Então, dos 90 dias que foi feito o registro, ele usou os 90. Mas, gente, olha lá, a parte rosa. A média de apneia dele continuou com 14. Então, mesmo usando um CPAP na pressão determinada lá na polissonografia, o paciente continuava tendo apneia. Só que agora, se a gente olhar esse quadro aqui da esquerda, a porcentagem de noite de Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes é aquela apneia central que eu mostrei para vocês. Tá, um índice de 13% do sono. Então, média do índice de apneia central de 5, média do índice de apneia obstrutiva de 6. Tá vendo aqui, Aline? Ele tem central e tem obstrutiva. Então, ele tem as duas apneias, tá? Então, o índice dele, mesmo com CPAP, estava em 14. E aí, o que que acontecia? Esse paciente, ele veio me encaminhado da fisioterapeuta. Então, o paciente estava em acompanhamento com o médico do sono e com a fisioterapeuta. A fisioterapeuta estava tentando titular essa pressão, só que a hora que ela chegava no 10, ela encontrava o mínimo do IH, o mínimo IH que ela conseguia era com a pressão de 10 centímetros de água, porque se ela aumentasse, ela chegasse em 11, em vez de diminuir o IH aumentava, porque ele aumentava o índice de apneia central. Lembra que eu falei para vocês daquela questão dos centros respiratórios? Ele já estava há muitos anos tendo uma apneia grave, longa, e o organismo dele entendeu, os centros respiratórios dele entenderam que esse nível de oxigênio mais baixo era o padrão de normalidade dele. A hora que ele oferece mais oxigênio, o organismo dele entende que ele não precisa respirar. Então ele faz uma apneia central. Vocês entenderam isso? Tá claro isso para vocês? Júnior, entendeu? Você que tá com a janelinha aberta aí. Tá. Então é isso. Então o paciente começava a ter apneia central. E aí como que ele faz? Como que a gente trata isso? Olha as condições dele. Ele vem encaminhado, gente, porque uma das formas de tratamento dessa apneia emergente ao tratamento, né? Apneia central emergente ao tratamento, é colocar um aparelho intraoral. A hora que eu coloco o aparelho intraoral, eu diminuo a pressão requerida de CPAP. Então, eu consigo controlar essa pressão, controlar essa apneia com uma pressão menor, tá? Então, ele veio encaminhado para a gente colocar o aparelho intraoral. Eu vou passar aqui nessa parte de características craniofaciais, por causa do nosso horário. E aí eu coloquei o aparelho intraoral nele, junto com o CPAP. Qual que era a ideia? Eu colocar menos, a fisioterapia precisar de menos pressão para controlar a apneia obstrutiva. Então, ele usa ao mesmo tempo o CPAP e o aparelho intraoral. E aí, a gente conseguiu chegar numa média de 7 eventos por hora de sono. Foi o mínimo que a gente conseguiu. Porque se eu avançasse mais, ele começava a aumentar a pressão, o índice de apneia central. E se ela aumentasse a pressão, ele começava a aumentar também o índice de apneia central. Então, a gente foi aumentando a pressão do CPAP e avançando de milímetro em milímetro o aparelho intraoral. Então, o mínimo que a gente conseguiu foi um índice de 7,8. Lembrando, né, ele já tem uma apneia, tempo total de sono sem tratamento, de 38. Só com o CPAP, ele ficou com 14. A hora que eu associei o CPAP e o aparelho intraoral, ele chegou no índice de 7. E aí, eu e a Luciana, que é a física que estava acompanhando ele, mandamos ele de volta para o, o médico, o otorrino, tá? Só que o que aconteceu, gente? O médico me mandou essa resposta, tá? Boa tarde, ficou bem só com o aparelho intraoral. O que aconteceu? Esse paciente, ele gostou muito mais do aparelho intraoral. Então, ele chegou no médico e falou assim: eu posso fazer um exame só com o aparelho intraoral, sem usar o CPAP, para ver como que ele fica, como que eu respondo? Pode. E aí, gente, olha aqui, só com o aparelho intraoral sem o CPAP, ele chegou no índice de 2 eventos por hora de sono. Então, nem sempre o CPAP
a primeira opção, o CPAP vai resolver o problema do paciente. Nem sempre só o CPAP é suficiente, às vezes a gente tem que associar as duas terapias, e em alguns casos, só o aparelho intraoral é suficiente. Então, num paciente com apneia grave, idoso, mas ele é um paciente magro, usando só o aparelho intraoral resolveu o problema desse paciente. Tá? Então, observe aqui, ó, basal IH de 38 com o aparelho intraoral e H de 2. Olha o índice de despertares, a melhora na estrutura do sono. Ele precisa. E aqui, quem que estava falando? Acho que é a Patrícia, né? Patrícia, olha a estrutura do sono dele. Melhorou, mas não tá o ideal, né? Não tá o ideal ainda. Ele tem também, gente, uma insônia associada. Olha a eficiência do sono dele como é baixa. E aí lembra que o padrão de normalidade da eficiência do sono é de 85%. Quando o paciente entra, está abaixo de 85%, pode ser que seja necessário repetir o exame, ou pode ser que seja necessário, ou ele tem que repetir o exame, ou então o paciente tem uma insônia associada. Thaís, Diga. mas eu não entendi, porque Ah, como que o aparelho intraoral ia tratar a apneia central? ele trata, não, ele não ia tratar a apneia central, ele ia impedir que o paciente tivesse apneia central. É diferente, Ah, tá? A apneia, ele tinha uma apneia obstrutiva muito alta hum, e já há muitos anos. E o centro respiratório dele estava acostumado àquele nível de gás carbônico muito alto. A hora que colocou o CPAP, ofereceu o CPAP para ele, o nível de oxigênio ficou muito alto, então o centro respiratório entende que ele não precisa respirar e faz a apneia central, tá? tá, isso eu Só entendi. que o que acontece muitas vezes é que no início esse paciente pode ter essa apneia central, só que esses centros respiratórios, eles se adaptam. Então, pode ser que quando coloca o CPAP, está muito alto, tá? Ele começa a desenvolver central, mas aquele um mês e meio de uso de aparelho, de uso do CPAP, ele normaliza e para de ter as apneias centrais. Então, no início, ele só, o médico, o fisioterapeuta espera para ver como que ele vai se normalizar. Mas depois, se essa apneia central, ela persiste, aí a ideia é associar outra terapia para diminuir essa pressão de CPAP. E a primeira opção para essa associação é justamente o uso do aparelho intraoral. Só que às vezes a melhor opção para o paciente não era o CPAP, para esse paciente. Era Uhum, o aparelho intraoral, que depois a gente viu que ele ajudou, inclusive, no controle da insônia, que ele tolerou melhor o CPAP, o aparelho intraoral, do que é, o CPAP. CPAP também. E é uma luta. Esse paciente está comigo já ainda. Na evolução clínica dele, ele piorou a apneia. A gente está entendendo que ele está começando a ter. Ele já é mais velho, né? Ele já deve ter hoje mais de 70. E ele foi até com a esposa dele, que é médica, no consultório esses dias. A gente entende que ele está começando a ter até problemas já neurológicos, algumas coisas associadas também, tá? Deixa eu ver aqui quem colocou aqui. Thaís, Ah, Thaís, diga. na cefalometria dele, ele era classe 3? Ele tinha Deixa eu, protrusão mandibular? deixa eu abrir aqui, peraí só um pouquinho. Deixa eu olhar. É um paciente que tem deficiência de maxila, né? Deixa eu abrir aqui. Ah, Peraí só um pouquinho. Vou abrir aqui, nós vamos olhar junto. Peraí. Compartilhou aí para vocês. Deixa eu ver sim. aqui, qual que é essa que tá aqui. Peraí. Olha lá. Ele tem, então, a base do crânio pequena, e essa base do crânio diminuída já sinaliza para uma estrutura esquelética, uma estrutura craniofacial pequena, né? O espaço faríngeo superior também diminuído, o comprimento mandibular diminuído. A distância do ióide à terceira vértebra aumentada sinaliza uma apneia, uma via aérea mais alongada também. Entendeu? Uhum. Deixa eu ver se é outro traçado dele tá aqui. Peraí, acho que eu só pus esse, eu só pus esse. Que trata mais, né? O outro traçado, o Spinnicamp, ele trata mais as bases esqueléticas, né? Mas ele tem uma deficiência de maxila, esse paciente. Mais até, Ah, deixa eu ver aqui na oclusão dele, se eu coloquei aqui, peraí. Lorena. Acho que eu tinha colocado. Acho que eu não coloquei a oclusão dele.
Peraí, vamos ver aqui. Não coloquei, né? Não coloquei. Mas ele tem uma oclusão, e assim, e foi um paciente, gente, que quando ele veio, é, ele já veio com uma cartinha do dentista, falando que tinha que ter cuidado, que ele tinha usado ortodontia, tinha feito aparelho ortodôntico, ele estava até com a contenção, e está de contenção até hoje. Mantive a contenção, fiz um alívio nos incisivos, e ele, depois desse tempo todo de aparelho intraoral, ele não tem alteração crâniofacial, precisa até documentar, trazer ele para vocês verem. Que até hoje, no início do tratamento desse paciente, o dentista dele tinha uma resistência muito grande ao aparelho intraoral. Mas ele, como ele estava não estava tolerando CPAP, não estava resolvendo. Ah, peraí. Não, esse aqui é outro. Achei que era ele aqui, mas não. Não estava resolvendo, aí ele aceitou usar, mas acompanhava bem de perto. E hoje esse dentista dele, é um indicador de paciente para mim. Hoje ele já aceita melhor. Gente, é um caso mais difícil, é um caso mais complexo. A gente vai discutir outros casos mais complexos porque eles vão aparecer para vocês. Ah, os casos simples não vão chegar, vai chegar os mais complexos mesmo. Cada Thaís, dia mais os mais complexos. Diga. Thaís, Vamos abrir as câmeras, gente, para a gente fazer uma foto? Diga, aqui, tá? então, num caso desse, assim, ele até motiva a gente, quando a gente pega uma apneia grave, até a colocar o aparelho intraoral, até talvez antes do CPAP, não? Patrícia, assim, olha, hoje a gente sabe que a ideia é, é que o que ainda se prega muito é que o CPAP é o padrão hoje de tratamento. Mas a gente tem que entender que existe uma diferença entre eficácia e eficiência, tá? A eficácia é o poder que esse tratamento tem de resolver o problema. A eficiência associa essa eficácia com a adesão ao tratamento. Então, não adianta ser o CPAP extremamente eficaz se o paciente não usa. Tem um Mas trabalho, ele usou. ele usou e mesmo assim não resolveu. Ele usou e É, não. É um caso ainda mais difícil, ainda mais difícil. Mas normalmente, assim, é um caso, esse aqui é um caso diferente. É um caso assim para a gente publicar, porque resolveu muito bem, o aparelho intraoral respondeu melhor do que o CPAP, não desenvolveu essa apneia central, mas na rotina, quando o paciente adapta, quando o paciente aceita usar o CPAP, ele resolve o problema, tá? O problema desse paciente, a gente continuou investigando, prosseguiu investigando, porque ele continuava ainda sonolento, ele ainda tinha a queixa, entendeu? Tem um outro caso aqui nessa aula de casos complexos, que é esse de limiar despertar, era até o primeiro que estava aqui, que o paciente fez, gente, ele fez polissonografia, deu uma apneia grave, fez biologics, deu nada de apneia, mas ele continuava sonolento, continuava sonolento. A hora que foi ver, ele tinha era resistência de vias aéreas. Então, ele fragmentava muito o sono e não desaturava. e Então, a os resistência às vias casos aéreas é só o CPAP que trata, né? Não, a Uhum. resistência de vias aéreas é quando ele não, ele tem o estreitamento, diminuição do fluxo, mas ele não dessatura. Então, ele não preenche o critério para apneia. Ele é um caso mais leve do que a apneia, a hipopneia e a apneia, tá? E ele trata. Ó, a hipopneia tem a diminuição de 30% do fluxo de ar. A apneia é de 90%. A resistência de vias aéreas eu tenho só uma alteração da curva, um achatamento da curva de fluxo aéreo. Só isso. E aí, quando eu coloco, lembra aquele paciente que tem pouco limiar despertar? Então, limiar despertar mais baixo, a hora que ele começa a cair, ele já desperta. E aí ele não chega de saturar. Por isso que a queixa dele fica, ele continuou com a queixa de sonolência, mas não desaturava, então não pegava lá nas oximetrias, né? Mas precisa ter ronco nesse caso, Thaís? Não, né? Geralmente na resistência de vias aéreas tem ronco, Tem também, né? porque é uma E, questão obstrutiva, é uma questão obstrutiva, que e os aí trata com o aparelho? aparelho intraoral. Primeira opção, aparelho intraoral. Caso assim. Primeira opção. Certo, turma? Certinho? Mais alguma dúvida? Meninas, olha, quase só meninas aqui, só o Rafa de homem, eu acho. Gente,
Quero que vocês tragam as dúvidas de vocês para as nossas reuniões de terça-feira. A ideia é discutir casos, tá? Eu sempre vou trazer algum tema diferente, alguma abordagem um pouco diferente que não deu tempo da gente ver nas aulas muitas vezes, mas aqui também é espaço para vocês participarem com a gente, tirar dúvida, discutir os casos. Pode ser coisa muito simples, pode ser os casos mais complexos. A gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Alguma Moniquinha, não tinha te visto que você estava aqui, agora que você abriu a câmera, tudo bem? Tudo A bem? Mônica Tô aqui. gente, para Uberlândia essa semana. Moniquinha tá Nos aqui. veremos na quinta. E lá no PV, vai ser legal, hein? Deixa eu tirar uma foto, sorriam. Tudo bom? Peraí que temos mais pessoas. Fico muito feliz de ver nossa sala cheia, isso mesmo. Semana que vem, gente, vamos segunda-feira, 7 horas da manhã, na live, terça-feira, 7 horas da noite aqui, e sexta-feira a gente se vê em BH, se Deus quiser, terminando o tour. Daniela, eu tenho que te contar uma coisa. Eu fui dar uma aula, teve um curso, olha, tem uma coisa bem Oi. interessante, gente. Foi você que falou comigo de um paciente, é seu marido, que quando vira de lado e começa a roncar? Sim, o próprio, até hoje. Não, deixa eu te contar o que que Ah, aconteceu. ah. Isso não é normal, não é comum, é igual esse Hum, que eu mostrei aqui, gente. Aí, a Flávia Badio me convidou para discutir uns casos clínicos complexos, tá? sim, E nessa mesa de discussão entrou um caso desse. E quem certo. trouxe isso foi a doutora Cláudia, que é uma otorrino. E o que que ela falou? Que é uma questão de amígdala, da posição da amígdala do paciente. Então, esse seu marido, você vai mandar ele fazer uma videonaso ou uma sonendoscopia, vai mandar ele virar de lado, que o que ela falou, no Sim, desse paciente que ela mostrou, inclusive, era um caso de um paciente que ele só roncava quando estava, eu acho que era em um dos lados. Era tipo assim, ele dormia de barriga para cima, não tinha, isso. virava da direita, não tinha, virava da esquerda, tinha. Sim, Roncava. ele ronca, o meu marido, ele ronca mais virado para a direita. Então, você tem que fazer uma sonendoscopia nele e ver a posição da amígdala. Ou então, a mesma uma videonaso. Porque o que ela falou é que ela resolveu esse problema fazendo uma adentocelectomia. Que Mas a sabe o que é curioso? Que ele já fez essa videonaso. Então, você vai fazer uma sonendoscopia e mandar ele virar de lado. Porque o que ela falou é o seguinte, que a Ah, amígdala, a gente normalmente vê ela no sentido anteroposterior, mas é. no sentido lateral. Mas ela pode ter um envolvimento no sentido anteroposterior, que muitas vezes, olhando clinicamente, a gente não vê. Que vai ver só a hora que entrar com o instrumento e avaliar. E o paciente virado de lado. Faz a sonendoscopia, você pode fazer com ele deitar de barriga para cima. No ideal do seu marido aqui, deita de barriga para cima, faz a videonaso, pede, vira ele de um lado, vira ele de outro e vê se tem essa queda da amígdala. Ela chamou de deslocamento da amígdala. É uma coisa Hum. muito diferente. Eu Eu vou nunca tinha. conversar então com o otorrino, porque coincidentemente essa semana ele voltou no otorrino para poder a gente continuar investigando. E ele Olha aí. pediu uma ressonância, né? E na Então, ressonância foi identificado que tinha uns cornetos, parece que do lado direito, mais inflamados, maiores, né, do que o outro lado, e um pequeno desvio de septo. Aí o olha aí. otorrino sugeriu, mas ele não falou das amígdalas. Eu posso conversar com ele essa semana, o otorrino que eu tenho abertura, assim, eu tenho contato. Aí ele sugeriu que fizesse uma cirurgia para remoção desses cornetos, ou diminuição, eu acho, dos cornetos. Pode ser que ajude também, mas faz faz a sonendoscopia, e se for fazer essa abordagem cirúrgica, mais um motivo para você já ver a amígdala também. Porque já faz, se for o caso, dos cornetos e da amígdala. Já faz os dois. Nesse caso que a doutora Cláudia mostrou lá pra gente, resolveu dessa forma. Curioso. Tá Diferente, bom. Eu vou diferente. conversar com o otorrino dele, então. Tá bom, combinado. Gente, boa Obrigada. noite para vocês. Até semana que vem, se Boa Deus quiser. noite. Tchau, tchau. Boa noite.